Pessoal, mais uma vez, bom dia para vocês, tá bom? Qual é a proposta para a nossa aula de hoje? A gente vai dar continuidade no tema que a gente estava falando ontem, tá bom? Opa! Bom dia, Alexandre. tudo bom? Bom dia, entrei agora. Bom dia. Vai atrás. Okay. Bom dia, Marquinhos. Marcos Henrique está por aqui também. Pessoal, então, como eu estava falando, a gente vai dar continuidade no tema que a gente estava conversando ontem. Tá bom? Então, a gente vai continuar falando sobre migrações, tá bom? Deixa eu só voltar aqui um instantezinho. Eu já compartilho novamente com vocês. Deixa eu só habilitar um negócio aqui. Vamos lá. Cadê? Bom, então vamos dar continuidade. Pessoal, na nossa aula de ontem, a gente começou falando um pouquinho sobre migração, não é isso? E a gente viu que o principal motivo de um deslocamento populacional é a busca de melhores condições de vida, é isso? Mas a gente viu também que existe um tipo de migração que é a migração forçada. Ou seja, aquela migração que você se desloca à procura de melhores condições de vida, ela é uma migração espontânea. Agora, aquela migração na qual você é forçado a realizar, aí ela é o quê? Ela é uma migração... Cadê aqui? Não está passando? Bora, aí esse tipo de migração, ele é chamado de quê? De refugiado. Tá? A gente viu também que a gente vai ter refugiados políticos, a gente vai ter refugiados étnicos, tá? A gente pode ter refugiados religiosos e a gente vai ter os refugiados ambientais, tá bom? A gente viu que, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na sala de espera, que tem gente que vai entrar. Ok. Então, a gente viu também que essas migrações, elas estão o quê? Elas estão intimamente relacionadas com o processo de globalização e também com as inovações tecnológicas que surgiram lá na terceira revolução industrial. Principalmente o desenvolvimento do sistema de comunicação e do sistema de informação. A partir dessas inovações, passou-se a ter informações de outras regiões do mundo. Vou baixar aqui. Tá? Aí, a partir disso, quando você identifica, por exemplo, que determinado país ele tem melhor qualidade de vida, aí é normal as pessoas quererem migrar para lá em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida, tá bom? Deixa eu só dar outra olhada aqui na sala de espera, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente viu que o refugiado, quando ele chega no território brasileiro, pessoal, dê uma olhada aí, quem tiver com o áudio aberto, dê uma olhada aí, feche, por favor. Então, a gente viu que o refugiado, ao chegar no território brasileiro, ele tem o quê? Ele tem uma série, né, de direitos. Tá? Vale lembrar que o refugiado, ao chegar aqui, ele conseguindo legalizar a sua documentação, tá? Como refugiado. Aí, a partir disso, é que ele vai ter os seus direitos assegurados. E quem é o órgão responsável por analisar toda essa situação? Né? A gente comentou ontem que é o CONARE, o Comitê Nacional de Refugiados. A gente viu também que esse CONARE, esse órgão, ele está relacionado a vários ministérios. Ministério da Economia, da Educação, da Justiça, Segurança Pública. Tá? Isso a gente viu, nós vimos ontem. Deixa eu olhar novamente aqui a sala de espera. Ok. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente falou ontem um pouquinho, né, sobre essa migração ocorrida do México para os Estados Unidos, mas a gente viu também que essas pessoas que tentam atravessar
né, sair do território mexicano e ir para o território dos Estados Unidos, não é apenas mexicanos. A gente viu que tem muitas pessoas que saem da América Central, por exemplo, da Guatemala, de Honduras, né, Nicarágua. Eles se deslocam até o território do México e de lá eles tentam atravessar, né, e chegar até o território americano. A gente viu que nos últimos anos, devido a algumas crises que os Estados Unidos vêm passando, esse fluxo populacional ele vem diminuindo. Não é que ele acabou, pelo contrário, tá? Mas ele vem diminuindo. Por quê? Porque o México ele também nos últimos anos ele vem passando por uma ascensão econômica bastante significativa. Então parte daquela população que saía da América Central com destino final aos Estados Unidos, parte dessa população está ficando onde? Está ficando no próprio México, tá? Porque a gente viu no documentário de ontem que essa travessia, ela é o quê? Ela é uma travessia muito arriscada, tendo em vista que você paga, né, os famosos coiotes, que são os traficantes de pessoa, então você paga, e tendo em vista que os Estados Unidos, nos últimos anos, eles vêm passando por algumas crises, então você pagar para de repente chegar lá e não obter sucesso, as pessoas estão fazendo a opção de ficar Professor, no México licença. mesmo. Sim. É só para completar minha anotação. Qual é a diferença de imigração e imigração mesmo? Veja, imigrante é aquele que chega. Por exemplo, aqui no Brasil, digamos que hoje no Brasil está chegando um navio de italianos. Então, aqui eles são considerados como imigrantes, que eles estão chegando. Agora, se tem um navio saindo do Brasil com brasileiros com destino à Itália, aí essas pessoas elas são consideradas como imigrantes, tá? Entendi. Uma atenção tem que observar sempre o referencial, tá bom? Então, se nós estamos no Brasil, quem está chegando é imigrante e quem está saindo é imigrante, tá bom? Tem que ter um referencial. Ok. Então vamos adiante. Deixa eu só voltar um minutinho aqui para. Ok, deixa eu voltar lá agora para a gente dar continuidade. Cadê aqui? E refugiado é as migrações forçadas, né? Isso, a migração forçada. A gente vai ter a migração espontânea e a gente tem a migração forçada, que são os refugiados, tá bom? Entendi. A gente viu que esses refugiados, eles tanto podem sair de seus países, de seu território, por exemplo, de repente se ocorrendo uma guerra, por exemplo, no caso da Síria. Hoje no Brasil, tendo em vista que o refugiado, quando ele chega aqui no Brasil e quando ele consegue sua legalização, ele tem todos aqueles direitos que a gente viu, tem muitos sírios vindo aqui para o Brasil. E o que é que está acontecendo na Síria atualmente? A gente tem lá uma guerra civil que já vem se arrastando aí por vários anos, tá bom? Mas pode ser também por alguma catástrofe ambiental. Por exemplo, erupção vulcânica, um terremoto, tá? Por exemplo, se uma pessoa se desloca de um país consequência de um terremoto, ela chegando no outro país, ela vai ser considerada como o quê? Como um refugiado ambiental, tendo em vista que foi uma causa natural que causou aí esse deslocamento populacional. Tá bom? Seguindo adiante aqui, esse é o... Ô, professor, Sim? uma pergunta. Um refugiado, quando vai para outro país, é considerado ilegal se ele não tiver passaporte, essas coisas? Veja só, digamos que, por exemplo, um sírio, né? Ele lá está acontecendo uma guerra, então ele vem para o Brasil, ele vai para os Estados Unidos. Ao chegar, ele é ilegal, tá bom? Mas aí ele vai ter que procurar os órgãos competentes, ele vai ter que procurar a Polícia Federal, aí a Polícia Federal vai direcionar ele, né, para um órgão competente para que ele consiga sua documentação. Também, se realmente ele for considerado, né, porque o pessoal vai analisar também, não adianta você chegar lá e dizer, eu sou sírio e a guerra, o pau está comendo lá e eu vim para cá. Não é bem assim. O pessoal vai analisar,
Aí sim, se ele conseguir toda a documentação, ele passa a ser, a viver de forma legal. Agora, de repente, ele pode, de repente, por algum motivo, não conseguir essa documentação, aí ele não tem aqueles direitos que eu falei lá. Por quê? Porque ele vai ficar de forma ilegal. Tá bem? Quando a gente falou sobre a questão dos bolivianos, a gente viu que a migração dos bolivianos, a gente pode dividir ela em 3 fases. A primeira vai ser lá na década de 60 e 70, que você vai ter aí os refugiados políticos, tendo em vista que a Bolívia, nesse momento, era governada por uma ditadura militar. Depois a gente vai ter o convênio bilateral, tá, que foi um acordo realizado com o Brasil, para que muita gente viesse de lá para cá para estudar, para cursar aí mestrado, doutorado. E a gente tem a terceira fase, que ao invés do boliviano vir para cá para explorar o Brasil, ele está vindo para cá para quê? Para ser explorado. Tá? Então, o Brasil nos últimos anos ele vem passando por essa ascensão econômica, embora nos últimos tenha todas essas crises, mas lá no início dos anos 2000, o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Então, de certa forma, despertou o interesse das outras pessoas em vir para cá. Com o boliviano não foi diferente. Então, ele veio e ele, ao chegar aqui no Brasil, tendo em vista que ele não podia conseguir, por exemplo, ele não podia dizer que estava vindo de lá corrido de uma catástrofe ambiental, de guerra, porque na Bolívia não estava acontecendo nada. Então, ele não conseguiu o visto como refugiado. Tá? E, na maioria das vezes, ele ficava aqui de forma ilegal. Então, ele arrumava emprego, por exemplo, nas oficinas de costura, lá em São Paulo, era submetido a condições de trabalho análogas à escravidão, trabalhando ali 10, 12, 14, 16 horas por dia, morando dentro do próprio trabalho. Mas aí ele se submetia a todas essas condições de trabalho. Por quê? Porque ele estava ali de forma ilegal. Então, ele não podia reclamar para ninguém. Porque se ele fosse reclamar, beleza, me dá toda a documentação e tá para a gente. Quando observou, o cara está de forma ilegal. O que é que aconteceu com ele? Ele ser deportado. Coisa que ele não quer. Então, por isso que muitas das vezes ele se submete aí a essas condições de trabalho. Tá bem? A gente tem também, na atualidade, tá? Lembrando que essa questão do México, da Bolívia, tudo questão de atualidade. Na atualidade, a gente tem também a questão da Venezuela. No caso venezuelano, é diferente. Porque o venezuelano, o que está acontecendo por lá? A Venezuela vem passando por uma crise social, econômica e política já tem algum tempo. Tá bom? Então, parte desses bolivianos, eles chegam até o território brasileiro e eles conseguem o visto de refugiado. Tá? Por exemplo, refugiado político. Lembrando que não são todos. Por exemplo, tem alguns documentários no YouTube que a gente percebe que eles saem da Venezuela e até chegar numa cidade chamada de Pacaraima, na divisa com o território brasileiro, eles percorrem em torno de quase 200 quilômetros a pé. Quando eles dão sorte de pegar algumas caronas, aí ele encurta aí esse percurso. Mas quando não, é a pé mesmo. Então, quando ele chega aqui no território brasileiro, nessas condições, chegam aqui exaustos, a maioria deles consegue entrar lá em Roraima, lá em Boa Vista, no Brasil, e a maioria deles conseguem o seu visto. Eu lembro que teve várias repercussões, que estavam entrando muitos venezuelanos aqui no Brasil e tal, tem toda aquela questão. Teve até a população de Roraima que era contra a entrada, aquela coisa toda, porque disse que esse pessoal ia roubar os empregos dele e tal. Mas aí parte dessa população que entrou lá em Roraima, eles se deslocaram, teve até uma ação do governo federal, na época era Michel Temer, e levou parte desses venezuelanos para outras partes do território brasileiro. Tá? Tendo em vista que a gente tem lá o CONARE, que é esse órgão aqui no Brasil, que dá toda essa proteção aí para esse pessoal. E um dos direitos que eles conseguem é de não ser deportado. Tá? Ô, professor. Sim? Uma pergunta sobre o Canadá. Eu não acho que não tem muito a ver com isso, mas eu vou perguntar mesmo assim. O Canadá é um país pouco populoso, né? Isso. Não tem muita gente. Isso, então, exatamente.
essa questão de, tipo assim, de vir imigrantes para lá, isso vai ser meio que legal, mas só que o Canadá precisa que venha gente para lá. Aí como é que fica nessa questão? Vejam só, o Canadá é um caso curioso. Enquanto a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que proíbe, né, a entrada dessas Oi, pessoas. Pessoal, estão me ouvindo? trapa mais luta. Travou, foi? Deu uma mas Foi, estão me ouvindo Foi, deu agora? uma travadinha pequena, mas mas tô voltou. Voltou normal? Ok, vamos lá. Acho que foi minha conexão. Então, veja, o caso do Canadá é um caso curioso, por quê? Porque o Canadá, ele, como você falou, ele é um país pouco povoado e a população do Canadá ela está envelhecendo. É uma característica de um país desenvolvido, né, como é o caso do Canadá. Então, o que é que acontece? Eles necessitam de mão de obra, como os países da Europa, como os Estados Unidos também. Mas aí o que é que o Canadá faz? O Canadá é o único país desenvolvido que adotou políticas para receber imigrante. Agora acontece que não é qualquer imigrante que eles vão aceitar, tá? Por exemplo, se você tiver aí uma mão de obra qualificada, de repente você tem uma graduação, por exemplo, você é engenheiro, mas você tem uma especialização e tal, com certeza você consegue entrar com certa facilidade lá no Canadá. Caso contrário, de repente, sei lá, quer ir um haitiano para lá, quer ir um venezuelano, boliviano, sem ter uma mão de obra qualificada, aí pode ter certeza que vai ter bastante dificuldade para entrar. Tá? Mas aí o Canadá tem essa questão, porque é o único país desenvolvido que adota políticas para receber imigrante. Como eu falei, acontece que não é qualquer tipo de imigrante que eles aceitam. Por isso que o programa de intercâmbio lá é bem mais acessível, né, professor? Intercâmbio de estudante. Talvez seja mais fácil por conta dessas políticas que eles adotam. De repente você vai lá e faz um intercâmbio, né? Uma vez que você está fazendo intercâmbio, você está estudando, você está se qualificando. De repente pode ser que isso depois desperta interesse, você quer ir para lá para voltar para É, trabalhar, né? Por isso que tem assim, essas facilidades. Tá? eu Voltando tenho um aqui para amigo que faz intercâmbio lá. como é? Tem um amigo que faz intercâmbio lá. Ele falou que é mó bom lá. Ok. Ok. Lá neva. Lá, o clima lá é bastante frio. Né? Não é todo mundo que. Principalmente no inverno. Tem essa questão, pelo Canadá ser um país com pouca gente, porque lá o clima é bem. Lá o clima, lá o Ave clima Maria, professor. Quando eu abro a porta da minha casa, minha avó já pega meia, calça jeans, casaco, não sei o quê. Porque a bicha é frienta. Meu amigo, a gente mora lá no interior da Paraíba, um sol de rachar. Tem noite que ela ainda fica com frio. Ah, mano, não sei não. O professor, Vamos aí, lá. aí tem um cara que grava vídeo lá que mora no Canadá. Eles mostram como é lá em British Columbia, né? Aí no inverno fica a neve fica quase azul, de tão frio que fica, professor, lá no inverno. Tem vezes que bate -9, tem vezes que bate, sei lá, 0 grau. Tem como bater 0 grau? Aham. Aqui no Tem, Brasil já bateu, não foi, professor? Na na parte de região baixo. sul. Na região Isso. sul. Lembrando que a região sul do Brasil tem como clima bem semelhante ao clima temperado. Aqui no Brasil a gente chama de clima subtropical, que é o clima que tem as 4 estações do ano bem definidas. No caso lá do Canadá, lá vai ser o clima, chama de clima temperado, tá? Que é o clima que predomina lá, tem as 4 estações bem definidas. Mas lá também tem o clima frio e tem o clima polar, porque tendo em vista que aquela região ali está bem próxima ali do Polo Norte. Então Ô, professor, é bastante frio é, por lá. Sim? já disseram aqui que Taquaritinga já bateu tipo, bem frio mesmo, mas eu não lembro quantos graus foram. Qual foi tipo, o mínimo que Taquaritinga já bateu? Você sabe? Veja, eu não sei lhe informar qual foi o mínimo que Taquaritinga atingiu, tá? Mas eu sei que tem períodos do ano, principalmente no período chuvoso, tá? Lembrando que a gente não pode confundir
o período chuvoso com a estação de inverno, tendo em vista que a gente está no Nordeste e o nosso período chuvoso aqui, ele é no outono. Tá? Por exemplo, nós agora nós estamos na estação inverno. Tá? E tá, okay, está extremamente quente. Tá? Então, as características do nosso clima é diferente, por exemplo, do clima subtropical, do clima temperado, que tem lá as estações do ano bem definidas, tudo certinho, você consegue identificar. Quando é inverno, realmente na estação inverno chove, no verão é quente, a primavera na estação das flores, depois vai ter o outono, né? A primavera, a estação que as folhas caem. Mas então em Taquaritinga já teve, só que eu não lembro qual foi a menor temperatura já atingida por lá. Deixa eu perguntar um negócio a vocês, né? De repente pode ter alguém pensando, professor, a gente estava falando de migração, a gente já está falando de tipos de clima, mas aí vocês foram puxando e não custa nada a gente conversar sobre isso. Professor, e tem isso, os tipos de clima vai influenciar muito na migração e imigração dos países, né? O tipo de clima que for no país vai influenciar muito. Com certeza, com certeza. Deixa eu perguntar um negócio a Como vocês. um exemplo do Canadá, né, também. Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Qual é o fator clima? Lembrando que no clima a gente tem os elementos e a gente tem os fatores. Qual é o fator climático que faz com que Taquaritinga do Norte tenha um índice pluvial maior do que suas cidades vizinhas, tenha temperatura menos quando comparado com as cidades vizinhas? Qual é o fator climático? Altura. Alta altitude, Professor, e também por... O nome correto é altitude, tá? Que está relacionado com a altura. Professor, mas aí o fator climático é a altitude. E também porque lá tem muito verde, né? Lá tem as plantas. Isso, lá tem bastante árvore, justamente porque lá o índice pluvial, a quantidade de chuva que ocorre lá, é maior do que as cidades vizinhas, Vertentes, Toritama, Santa Cruz. E por que chove mais lá? Justamente por conta da altitude. Então você tem as massas de ar que, embora sejam pequenas essas massas de ar, quando elas se formam, então elas vêm, quando ela chega na Serra de Taquaritinga, ela tem que ascender, ela tem que subir. Se ela quiser passar, ela tem que ascender, tem que subir. Quando ela vai ascendendo, ela vai subindo, ela vai atingindo camadas mais frias. Quando ela vai atingindo camadas mais frias, ocorre a condensação, logo, obviamente, ocorre o quê? Ocorre a chuva. Então, por isso que lá chove mais do que... Já no caso de Toritama e Santa Cruz, por ser um pouco aplainado, essa massa de ar vem e ela não encontra nenhuma barreira natural, ela passa direto. Aí vai chover, por exemplo, lá em Poção, lá em Jataúba. E também porque Santa Cruz foi feito no buraco, literalmente. Ok. Vamos voltar para cá. Então a gente conversou já um pouquinho sobre... E só mais uma coisinha, é porque essas semanas atrás eu estive em João Pessoa, lá na casa do meu padrinho. Aí, tipo, mesmo estando numa época mais fria, não é? E, tipo, João Pessoa eu também acho mais frio do que a cidade que eu morava lá. Mesmo, e a casa do meu padrinho é pertinho do mar. Mesmo estando nessa época assim, era muito calor esses dias. Aí o senhor sabe dizer por quê? Minha madrinha disse que é por causa que a maré estava baixando, alguma coisa assim, aí se influenciava. Vamos lá. Vejam só. Essas regiões, essas áreas que estão próximo, e a gente vai continuar falando de clima, que estão próximo dos mares e oceanos, elas sofrem de um processo chamado de maritimidade. Ou seja, as regiões que estão próximo dos mares e oceanos, na atmosfera, há uma grande quantidade de vapor de água. E o vapor de água, dentre tantas funções, ele tem a função de reter energia. Então, durante o dia, ele retém energia e essa energia ele segura, ele não libera. Então, à noite, esse vapor de água, ele continua com bastante energia, impedindo com que haja o quê? A variação de temperatura. Então, durante o dia é quente, à noite também vai ser quente. Por exemplo, durante o dia, se der 35 graus,
à noite vai dar 30, 31, 32. E Agora, é bem assim mesmo, né? Lá em João Pessoa, tipo, isso. João Pessoa, de manhã, Recife. Aham. eita, cara, de manhã Já é no quente, caso, de noite frio. já no caso da nossa região, aqui, Santa Cruz, Toritama, Caruaru, aqui, pelo fato da gente estar distante dos mares e oceanos, na nossa atmosfera aqui, a quantidade de vapor de água é menor. Logo, a quantidade de energia retida também é menor. Então, durante o dia está quente, mas à noite, pelo fato de a gente não ter tanta energia retida na atmosfera pelo vapor de água, aí à noite você consegue ser bastante frio. Então, você tem aí essa variação que a gente chama de amplitude térmica, que é quando você compara a maior temperatura com a menor. Essa variação vai ser maior aonde você tem menos vapor de água na atmosfera. Faz sentido. Ok? Que massa, velho. Eu não sabia disso, não. Ok, vamos lá. Vocês devem ter estudado isso ano passado, quando estudaram, por exemplo, sobre o Brasil. Deixa eu ver, o oitavo ano passado estudaram o Brasil, tipos de clima no Brasil. Falaram de massa de ar, elementos climáticos, fatores. Ok, eu só esqueci. Ok. Ainda bem que você não botou a culpa no professor. Geralmente o pessoal fala, não, a gente não viu isso não. Viu sim. É porque... esquece. Foi do professor, ele que não me ensinou. Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal, enquanto eu estou concluindo aqui a explicação, vão colocando aí o nome de vocês, tá bom? Vão colocando o nome de vocês no bate-papo, porque o Zoom tem aqui mais ou menos 5 minutos e meio, mais ou menos, para se fechar. Então, eu já vou apertando, colocando o nome de vocês. Então, voltando aqui para a questão da migração dos venezuelanos, então a gente estava conversando que a Venezuela, nos últimos anos, ela vem passando aí por essa crise, né, política, econômica e social, e uma crise de desabastecimento. Então, as pessoas vão ao mercado, chegam nas prateleiras, não tem nada. Tá? E quando encontram o produto, pelo fato desse produto ter pouco no mercado, exatamente, esse produto está com um valor elevadíssimo. Tanto que Foi tem tipo pessoas... óleo, pessoal. Oi? Minha mãe mandou ir comprar um óleo no mercado. Senhor, tá doido? O óleo tá R$8, pessoal. Então, tem muitos venezuelanos que atravessam a fronteira brasileira, né, para vir comprar em território brasileiro. Tá? Então, essa crise de desabastecimento lá, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que tem algumas reportagens que falam sobre rota ou fuga da fome. Ou seja, as pessoas estão se deslocando, sim, porque não encontram mais produtos para comprar, para poder se alimentar. Tá bem? Para a gente concluir, deixa eu ver aqui, para a gente concluir, a gente vai comentar agora sobre a questão do Haiti, tá bom? Então, a gente viu que o boliviano, ele vem para cá, mas ele não consegue o visto de refugiado, tá bom? Porque na Bolívia não está acontecendo guerra, não tem terremoto, não tem nada lá, apenas pelo fato do país ser, né, mais pobre do que os seus vizinhos. A gente viu que o venezuelano parte, ou melhor, grande maioria, consegue o visto de refugiado. Logo, ele tem todos aqueles direitos lá, né, que o CONARE é quem administra. E tem a questão do Haiti. O Haiti, lembrando que o Haiti está localizado lá na América Central, e em 2010, o Haiti ele sofreu um terremoto de magnitude 7, né, que é uma magnitude muito intensa. Então, aquele território lá, principalmente a capital do Haiti, ela foi praticamente... Foi quando mesmo? 2010. Uhum, Ela foi praticamente devastada. Então, parte desses haitianos, eles se direcionaram para o Brasil. Aí cabe uma pergunta, professor, mas por que o Brasil? Porque tem tantos países lá na América Central, bem vizinho, lá bem pertinho. Tem, por exemplo, o México, que está ali perto. Por que o Brasil? Porque o Brasil, depois desse terremoto, ele participou da missão de paz lá no Haiti. Ou seja, o exército foi para lá, né, para ajudar essas pessoas, e o haitiano ele teve contato com o brasileiro, né, ou seja, ele passou a conhecer parte de nossa cultura, né, ele percebeu que o brasileiro ele é bem receptivo,
Então, isso levou a parte do haitiano vir para cá, para o Brasil. Então, esse mapa aqui, ó, você percebe aqui, ó, que ele sai daqui, ó, e ele vem para o Panamá, tá? Ou ele vem direto para o Equador e direto para o Peru. Quando ele chega aqui no Equador e no Peru, aí ele consegue entrar aqui, ó, pelo Acre. Então, ele entra aqui no Acre, no território brasileiro, só que um detalhe, ao entrar no território brasileiro, ele vai procurar uma região que ofereça uma boa qualidade de vida ou razoável. Então, ao entrar aqui no território brasileiro, ele direciona-se para a região sudeste. Se você fizer, é porque eu não tenho até um mapa na internet, mas eu não peguei esse mapa, era para mim ter pego. Na verdade, o mapa não, é um gráfico. Você vai observar que o estado que mais recebe haitianos, né, que dá visto de como refugiado para haitianos, é o estado de São Paulo. Aí você fica imaginando, olha, mas ele entra aqui no Acre, passa aqui por Roraima, Amazonas e tal, e só vai pedir o visto lá, né, em São Paulo? Sim, porque ele sabe que ele conseguindo essa documentação lá em São Paulo, ele vai estar lá legalizado, então ele pode trabalhar, pode colocar seus filhos na escola, vai ter acesso ao sistema de saúde, todos aqueles direitos que a gente viu ontem, na aula de ontem, tá bom? Pode votar? Pessoal, Rafael perguntou o quê? Pode blá blá. Ele vai poder até votar? Eu não entendo nada também. Acho que ele perguntou se ele pode votar. Rafael, a sua pergunta é interessante. Sinceramente, eu não sei se, depois de adquirir todos aqueles direitos, se ele consegue direito de voto. Eu não sei, sinceramente, eu vou até anotar aqui para mim fazer essa pesquisa. Eu não sei se esse direito do voto, se ele consegue, ao chegar no território brasileiro. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida, comentário? Não. Não? Tranquilidade? Ok, estou percebendo aqui, acho que todo mundo já colocou o nome aqui. Pessoal,